E, domingo, os paulistas decidem quem vai governar o estado nos próximos 4 anos. Fernando Haddad ou Tarcísio de Freitas? A Nani Cox chega ao vivo com todos os detalhes para nós. Nani, enquanto o candidato do Republicanos cancelou a agenda de campanha nesta sexta-feira, o petista não perdeu tempo e foi às ruas, né? Boa noite. Exatamente, Lívia. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. O candidato do PT fez uma carreata em algumas partes aqui da região metropolitana, justamente onde ele levou vantagem no primeiro turno das eleições contra o adversário Tarcísio de Freitas. Em São Bernardo, Haddad disse que voltou, na verdade, a considerar que o desempenho dele no interior melhorou e aproveitou também para fazer críticas à proposta de Tarcísio de privatizar a Sabesp. Eu cresci 4 pontos no interior na última semana. Isso porque nós dialogamos muito com um tema caro ao interior, que é a água. Essa coisa da privatização da Sabesp é um absurdo. O mundo inteiro está reestatizando as empresas de fornecimento de água porque deu errado. É um bem tão essencial que ele tem que ser mantido na esfera pública. E a Sabesp é uma empresa com governança corporativa, ela tem ações em bolsa. Ela já é aberta o capital dela. Basta você fazer parcerias público-privadas, subconcessões, empréstimos eventualmente, que você vai buscar a eficiência da Sabesp. Bom, em Francisco Morato, Fernando Haddad disse que vai conceder um auxílio de R$ 800 para todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil. Essa promessa feita às vésperas da eleição. A gente concluiu um estudo de que o Auxílio Brasil em São Paulo, ele deixa a desejar na comparação com outros estados em função do preço da cesta básica aqui, do aluguel aqui. Então o que nós vamos fazer é unificar os programas de transferência de renda do estado e acrescentar um valor para complementar em 1/3 o valor do Auxílio Brasil. Então nós vamos subir de 600 para R$ 800 a partir do ano que vem. Bom, o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, como você disse, Lívia, ele cancelou 2 agendas que estavam previstas agora no final da tarde e no início da noite. Eram encontros com lideranças e, de acordo com a assessoria de imprensa dele, foi por recomendação jurídica. A agenda de amanhã, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, por enquanto está mantida. Lívia. Obrigada, Nani Cox, pelas informações. Bom trabalho para você, boa noite. Agora, Alfredo Scaff, começo por esse último destaque que a Nani trouxe e que eu havia já falado no início, o cancelamento da agenda de Tarcísio de Freitas nesta sexta-feira, logo depois do debate. E questões jurídicas é o argumento da campanha para que esse cancelamento fosse realizado, né? Positivo ou negativo, sem levar em consideração essa justificativa, o candidato a 2 dias das eleições deixar de ir para as ruas, deixar de falar diretamente com o eleitor? Veja, Lívia, eu não tenho por completo a agenda do candidato Tarcísio, mas eu acho que depois de 2 meses de campanha, você cancelar uma agenda numa tarde, você retoma ela amanhã. Sábado é permitido ainda fazer campanha. Eu tenho absoluta certeza que os 2 candidatos farão campanha normalmente, né? Até porque os candidatos têm todo o direito também de pegar uma gripezinha aí, de sentir o mal-estar e ter que descansar um pouco. Essa agenda é realmente insana. É uma agenda que consome o candidato de 18 a 20 horas por dia. O que eu entendo, Lívia, o mais importante de tudo é a diferença dos projetos e de visão de desenvolvimento para São Paulo. Eu acho que isso está muito claro entre Haddad e Tarcísio. São pessoas completamente diferentes, com visões diferentes, com realizações diferentes, e eu acho que o povo paulista já compreendeu essa mensagem, não obstante nós temos aí mais um dia de campanha amanhã, que é sábado, que obviamente pode ser feito campanha até meia-noite, se salvo o melhor juízo, eu não sei se até as 22 ou até meia-noite, mas me parece que é até meia-noite de sábado. Agora, Miguel Daúde, gostaria da sua análise em relação à agenda de Fernando Haddad do PT. Ele fez campanha, carreata em São Bernardo do Campo, cidade tradicionalmente gerida por muitos petistas ao longo dos últimos anos. E ele falou em entrevista que o desempenho dele melhorou no interior. Ele criticou a ideia de Tarcísio de Freitas de privatizar a Sabesp e me chamou a atenção
dessa promessa, aos 47 do segundo tempo, de um auxílio complementar de R$ 200 para os beneficiários do Auxílio Brasil. Então, o auxílio passaria de R$ 600 para R$ 800 por conta desse acréscimo. A justificativa é o custo de vida em São Paulo. Você acha que essa promessa, nesse momento da campanha, trata-se de uma estratégia ou isso é um reflexo do debate de ontem? É uma estratégia, né? Ele está bem atrás, né, nas pesquisas do Tarcísio e ele precisa arrumar algum fato positivo para reverter esse cenário, que nesse momento é muito difícil. Ele pode dizer que vai dar o que quiser, mas aí vai esbarrar nas dificuldades, né, que os estados terão, os municípios, enfim, tem aí um posicionamento mais político do que factível, mas candidato é assim, né? Político em época de eleição pega na mão de todo mundo e promete tudo, né? Aí quando chega lá, a história muda de figura. Com relação à Sabesp, Daniel, ele fala os pontos positivos, mas ele não fala os pontos negativos. Quem conhece a história da Sabesp, acompanha, nós já passamos muitos apuros, né, de risco de racionamento de água. Por quê? Porque não tinha investimento, né? E o Estado, ele tem limitações. Você pega uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole enorme, a região metropolitana, tudo aí, você já imaginou você ter água tratada para quase aí 20 milhões de pessoas, ter esgoto tratado? Exige investimento e você tem que ter recursos da iniciativa privada de forma a compatibilizar tudo isso. Portanto, ele fala um lado, mas não fala o outro. E o outro lado é o que o Tarcísio fala por uma visão mais estratégica de investimento e de administrar um setor público tão importante para a vida das pessoas. Você vê que nós não temos esgoto em muitas residências, não temos água tratada. Por quê? Porque a Sabesp tem uma dificuldade de investimento. Então ele fala um lado, mas não fala o outro, que seria a balança e penderia mais para o lado do investimento, que é o que o Tarcísio coloca.